Bora para mais um vídeo. Racionalização de denominadores tem a ver com radical. Está aqui, ó, atrás, radical. O que acontece? A racionalização de denominadores, o denominador é aquela parte de baixo da fração, para quem aí, já ouvi falar nisso e tal. Racionalização de denominadores basicamente faz o quê? Tirar a raiz do denominador. Até porque a raiz do denominador não é que não pode, né? Mas ela é muito pouco comum de aparecer. É meio que difícil de explicar quando você pega, por exemplo, um número natural igual a 4 e divide por um número irracional. Lembrando que o número irracional, a característica dele, é assim, a mais famosa característica dele é que é um número, uma dízima não periódica e infinita. Então, é difícil você pensar que eu vou dividir um número, né, inteiro ou qualquer outro número em partes incontáveis, enfim. A racionalização vem para tornar mais legalzinha a divisão quando o radical está embaixo, ok? E nós vamos fazer o quê? O processo de racionalização, ele é simples. É quando você cria uma fração equivalente da fração original. Né? Vale lembrar que frações equivalentes, você aprendeu no ensino fundamental aqui, ó. Por exemplo, 1 sobre 2 era a mesma coisa que 2 sobre 4, porque você aprendeu que se eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo cara, o valor dessa fração ele não muda. O valor dessa fração é o mesmo. Daí o nome de equivalente. Então, eu vou criar frações equivalentes, só que em vez de ter o raiz embaixo, eu vou ter só raiz em cima. Então, o radical em cima é liberado, o radical de baixo vai vazar fora, e eu vou fazer o quê? Multiplicações do cara de cima e o cara de baixo, para eu ter uma fração equivalente. Existem diversas maneiras de sumir com radical, mas no ensino fundamental e médio, eu tenho 3 casos mais famosos, em especial 2 deles, que é o primeiro caso, que é quando você tem uma raiz quadrada sozinha, que é o caso do primeiro exemplo e do segundo, ou quando essa raiz quadrada vem acompanhada de um número multiplicando, que é o caso do 3 aqui. E o que fazer quando isso acontece? Muito simples. Você vai simplesmente multiplicar o numerador e o denominador pela mesma raiz que está embaixo, ok? Mesma raiz que está embaixo. Okay? Se embaixo tiver a raiz de 2, como no meu exemplo, você vai multiplicar pela raiz de 2. Se for uma raiz de 3, você vai multiplicar pela raiz de 3, ok? E assim por diante. Simplesmente assim. Por quê? Quando você tiver... Vou só mudar aqui um pouquinho. Quando você tiver que a multiplicação, a parte de cima, 4 vezes raiz de 2, dá 4 raiz de 2 mesmo. Né? De boa. Só que quando eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2, vou fazer devagar aqui, vai dar raiz de 4, lembrando que para multiplicar raízes basta que o índice seja igual. Raiz de 4, que por sua vez vale 2. E ainda aqui, perceba que aqui já está pronto, cujo objetivo principal é tirar a raiz do denominador. Esse é o objetivo principal. Ela já foi embora, né? Só que ainda dá para simplificar, caso você perceba, e caso dê para simplificar no final. Ou seja, 4 sobre raiz de 2 é equivalente a 2 raiz de 2. Só que uma maneira muito mais bonitinha de ver. Beleza? Quando acontece aqui, ó, você vai ter raiz de 10, né? E aí, com prática, né? Você não vai precisar fazer essa etapa. Você já vai perceber que raiz de 2 vezes ela mesma vai dar raiz de 4, então é como se você cancelasse a raiz. Você já pode pular para cá. Cuidado para você não acidentalmente dividir raiz de 10 por 2 e vai achar que é raiz de 5. Raiz de 10 dá para dividir por raiz de 2. Ok? Raiz em cima, raiz de baixo. Conserva o radical e divide quem está dentro. Mas aqui fica desse jeito. Quando acontecer de ter um número junto, que é o caso do 3 raiz de 3, basta que você multiplique por raiz de 3. Não há necessidade de você colocar 3 raiz de 3. Mas se você quiser colocar, vai dar uma resposta um pouco maior, que é uma fração um pouco maior, mas depois simplificando vai dar o mesmo resultado no final. Mas não há necessidade. Se estiver multiplicando, só o raiz de 3. Em cima vai ficar 4 raiz de 3. E embaixo eu vou repetir esse 3, que é o que está na frente. Vou até colocar outro número aqui, para não confundir. Vou colocar um 5 aqui. Vou repetir o 5.
que ele não entra na multiplicação. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que por sua vez é quanto? 3. Então, a minha resposta aqui, racionalizada, é 4 raiz de 3 sobre 15. Tranquilo? Tem dois outros casos. Quando você tem uma raiz que não seja quadrada, ou raiz cúbica, quarta, que esteja sozinha, e a raiz quadrada acompanhada de uma soma ou uma subtração, que eu vou te mostrar. Um outro caso que aparece demais é a raiz quadrada somando ou subtraindo um outro número racional ou uma outra raiz. Ou seja, pode aparecer uma raiz quadrada somando ou subtraindo um número ou somando uma outra raiz também quadrada, ok? Hugo, mas e aí, não vai rolar raiz cúbica uma raiz quadrada? Parceiro, até pode rolar. Mas para nós mortais, quando eu digo mortais do ensino médio fundamental, isso não vai acontecer, não. Existem muitos processos para você tirar essa raiz daqui de baixo. Mas eu estou falando dos mais famosinhos. Então, o que você vai fazer? Para você tirar essa raiz de 5 menos 1 daqui de baixo, na verdade, ou raiz de 5, você não vai poder fazer a mesma coisa do primeiro caso, que é só multiplicar pelo raiz de 5 e correr para o abraço. Não, você não é assim, não. Você vai lembrar, se você não lembrar, você vai decorar. Você vai precisar usar esse produto notável aqui, ó, que é soma vezes diferença, porque você vai ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por que eu estou falando que você vai usar ele? Porque nós sabemos, vimos agora, né, se você não lembrava, que uma raiz quadrada multiplicada por ela mesma, que é a mesma coisa que elevar ao quadrado, corta a raiz. Então, se você multiplica só pelo raiz de 5, beleza, raiz de 5 vezes esse vai sumir, mas a raiz de 5 vezes 1 vai continuar a raiz. Então, não vai funcionar. Então, macete, toda vez que você estiver somando ou subtraindo uma raiz quadrada com alguém, pode ser um número, pode ser uma raiz quadrada, você vai multiplicar pelos mesmos caras, só que com o sinal aqui trocado. Se aqui é menos, aqui será mais. Beleza? Na parte de cima, eu coloquei esse primeiro exemplo, porque não importa. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Tá? E na parte de baixo, eu vou ter o produto notável. Perceba? Soma vezes diferença ou diferença vezes soma. Você pode até fazer o chuveirinho, mas, pelo amor de Deus. A gente aprendeu produto notável. Diferença vezes soma ou soma vezes diferença dos mesmos caras, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. E eu vou ter raiz de 5 mais 1 sobre raiz quadrada ao quadrado, corta a raiz, fica só o 5, menos 1. Finalizando aqui com raiz de 5 mais 1 sobre 4, que é a resposta. Ok? Racionalizado. Tirei a raiz do denominador. Se é menos, multiplica por mais. Se é mais, multiplica por menos. Então, eu vou ter aqui, ó, raiz de 5 menos raiz de 2. Raiz de 5 menos raiz de 2. No cara de cima, vou deixar aqui 2 que multiplica raiz de 5 menos raiz de 2, para você entender que esse 2 que está aqui tem que multiplicar esse e tem que multiplicar esse. Perfeito? Na parte de baixo, assim como eu fiz naquela outra, com o tempo e prática, você não vai precisar fazer esse processo para chegar nesse processo para depois chegar na resposta. Você pode pular etapas. Então, quadrado de raiz de 5, 5. Quadrado de raiz de 2, 2. Então, a minha resposta será 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 2 sobre 3. São equivalentes, só que aqui tem raiz embaixo, o outro não tem. Top? E, para complicar, aqui eu vou ter multiplicação 3 mais raiz de 2 sobre 3 mais raiz de 2. Quando for assim, aqui em cima, você não vai ter jeito de fugir, você vai ter que fazer o chuveirinho. Então, raiz de 2 vezes 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Mais 1 vezes 3. Mais 1 vezes raiz de 2. De baixo, quadrado do primeiro, que é 9, menos o quadrado do segundo, que é 2. Finalizando aqui, eu vou ter 3 raiz de 2 mais 1 raiz de 2, 4 raiz de 2, soma de radicais. 2 mais 3 aqui, ó, vai dar 5. E embaixo eu vou ter meu 7. Beleza? Tranquilo? Pausa o vídeo aí, faz o seu e depois bate a resposta. Tranquilo? E o último caso, que é o menos um pouquinho importante, quando você vai ter uma raiz que não será quadrada sozinho. Continuando aqui, terceiro e último caso que eu vou falar para vocês é a raiz
com índice maior do que 2, lembrando que o índice é um número natural aqui, né? 3, 4, enfim. Sozinha, esse exemplo, ou com cara multiplicando também, que vai seguir a mesma ideia do primeiro caso. Quando você tem uma raiz, né, por menos comum que seja, pode acontecer, quando você tem uma raiz de índice superior a 2, o que você vai tentar fazer primeiro? Vem o automático, como o primeiro caso é o mais convencional, é o que aparece mais, você vai lá tentar multiplicar por ele mesmo. Então, você vai multiplicar por raiz quarta de 2 em cima, raiz quarta de 2 embaixo, lembrando que você tem que multiplicar o mesmo k em cima e embaixo. Só que quando você faz isso, vou colocar o número 1 aqui só para representar, raiz quarta de 2, só que aí, brother, você vai ter raiz quarta de 2 ao quadrado. Porque 2 elevado a 1, com 2 elevado a 1, está 2 elevado a 2. E para você cortar, entre aspas, simplificar um radical, o expoente do radicando tem que ser igual ao índice, então não dá para eu cortar. Raiz quadrada corta com 2 ao quadrado lá de dentro, por isso que sai da raiz. Mas aqui não rola, então não vai dar certo. O que vai dar certo aqui? Como o expoente que eu estou procurando é 4, esse cara já é 1, então na multiplicação de bases iguais, eu somo meu expoente. Então, se aqui já é 1, eu tenho que multiplicar por 2 elevado a 3, porque 1 mais 3 vai dar o 4 que eu estou querendo, sacou? Só que o cara que eu multiplico embaixo, lembrando, eu tenho que multiplicar em cima para eu manter a minha fração equivalente, beleza? Então, na hora que eu fizer isso aqui, ó, lá em cima vai dar a raiz quarta de 2 elevado a 3, que é 8. Deixa do jeito que você quiser, porque lá em cima pode acontecer qualquer coisa. Mas na parte de baixo, vai dar isso aqui, ó. E aí eu vou cortar a raiz com esse e vai sobrar o 2. E o meu objetivo principal foi alcançado, que é sumir com o radical de baixo. Tranquilo? Então, de novo, para recapitular, você vai repetir o radical com o mesmo índice, tanto em cima quanto de baixo. Vai colocar o seu expoente aqui, e aí tem que tomar um cuidado, porque tem muito professor, muito gabarito também de provas externas, que trabalham sempre com a fração simplificada ao máximo. E aqui, brother, do 2 não tem jeito, o 2 já está simples demais, e você não vai conseguir fazer esse 8 sair lá de dentro, porque ele é 2 ao cubo e lá de fora é 2 ao quarto, índice 4. Agora aqui, esse 9, ele não é primo, ele dá para ser simplificado por 3 ao quadrado. Então, quando acontecer, tem que ficar esperto com isso. Então, se aqui é 3 ao quadrado, eu vou multiplicar aqui por quanto? Por 3 ao cubo. Por quê? Desculpa, aqui a raiz é de índice 5. Por que 3 ao cubo? Porque se o meu objetivo é cortar o índice 5, o expoente lá de dentro tem que ser 5 também. Então, se o expoente aqui já é 2, para eu somar com 2 para dar 5, tem que ser quem? O 3. Na parte de cima, eu vou ter raiz quinta de 3 ao cubo, vezes 6. E na parte de baixo, eu vou ter exatamente o que eu fiz ali em cima. Esses dois caras aqui vão ter raiz quinta de 3 elevado a 5. Vai cortar e vai sair da raiz. E para finalizar, a cerejinha do bolo, simplifica esse com esse, sobra 2. 2 raiz quinta de 27, que é o 3 ao cubo, né? Pode ser 3 ao cubo ou 27, tanto faz. Mas vale lembrar que isso aqui é o menor dos casos, ou seja, parece muito pouco. Primeiro e segundo tem que dar uma atenção especial. Tranquilo? Valeu, galera. Tamo junto.